Recording in progress. Recording in progress. Olá, tudo bem? Vou sair aqui. Hoje, eu não consegui entrar pelo computador no Zoom. Aí eu entrei pelo celular, me chamei, entrei pelo celular e pelo computador. Aí agora começou a dar eco aqui. Aí eu saí da conta do celular ali para ficar aqui só com vocês. Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é dia 13 de outubro. Ontem foi Dia das Crianças. Dia de Nossa Senhora Aparecida. Dia das Crianças é muito bom porque a gente lembra um pouco, né, da nossa infância, do momento assim que a gente estava conectado, né, mais tempo a um outro mundo assim, né, com mais facilidade, acessando a criatividade, né. Então, a gente acaba lembrando de alguns pontos, né? Isso é muito bom. E hoje estamos aqui para iniciar o capítulo 9 do livro um. Então, estamos avançando bastante, com muita clareza, maturidade. E hoje, o capítulo 9 eu estava dando uma olhadinha aqui, ele é bem comprido, sabe? Então, nós vamos dividir em 5 vídeos, em 5 semanas, para não ficar tão puxado e cada semana a gente lê 10 parágrafos, né? Porque vai ficando uma leitura mais consistente, né? Com um conteúdo mais consistente. Então, a gente precisa ir aos pouquinhos, assim, para ir absorvendo, na medida que a gente consegue mesmo, né? A gente não tem pressa para ler o livro, mas estamos indo com muita alegria aqui. Então, o capítulo 9 é o retorno do filho pródigo. Então, vamos ver o que esse capítulo nos reserva, né? Então, a gente vai ler do 9.1 ao 9.10, tá? Cada semana a gente vai ler 10 parágrafos e aí a gente consegue concluir, tá bom? Deixa eu aumentar aqui. Chega essas horas da noite, a gente precisa aumentar o texto. Então, vamos lá. Tu te perguntas como pode ser dito que teu coração não pode ser enganado, quando parece enganar-te com tanta frequência. Então, aqui o coração não se engana, né? É a gente que se engana achando que está ouvindo o coração, né? Parece tão inconstante quanto a tua mente, dizendo-te uma coisa em um dia e outra coisa no dia seguinte. Mais do que tua mente, parece desviar-te do caminho, forçando-te a percorrer caminhos cheios de perigo e traição que te levam à mais profunda escuridão, em vez de ir em direção à luz. São tuas emoções e não teu coração que fariam isso a ti. Então, aqui ele está dizendo, né, que muitas vezes a gente se confunde, a gente se move pela emoção, se confundindo, né, achando que é o coração que está falando, que está nos guiando ali, e às vezes a gente está indo mais para o buraco do que para o nosso caminho, né? Então, ó, quando a gente ouve o coração ele fala, mas ele não envolve emoção, ele é muito certeiro no que ele fala, né? E a gente ainda é muito imaturo com relação a ouvir o coração, porque a gente, é bem isso que ele fala, a gente se emociona, a gente se apaixona por N questões da vida e a gente se confunde, né, com essa emoção boa, né, apaixonada, com o ouvir o coração.
Mas o coração, ele é muito, muito firme. É uma firmeza que não é bruta, mas é uma certeza, né? Então é muito diferente das paixões que a gente escuta, né? Que são as emoções, né? E paixão não é só uma questão, né, por uma outra pessoa. É, a gente se apaixona por uma filosofia de vida, por um, sei lá, por uma amizade, por N situações que fazem a gente, às vezes, até ficar sem ar, né? E só que nem sempre isso é ouvir o coração, né? A gente está vivendo uma emoção ali, né? Então vamos ver o que que ele fala aqui, ó. As emoções falam a linguagem do teu ser separado e não a linguagem do teu coração. São a primeira linha do teu sistema de defesa, sempre atentas ao que poderia ferir ou ofender o pequeno tu que acreditam estar sob a proteção, ou os outros pequenos seres que acreditam estar sob tua proteção. Mas recorda-te agora até que ponto aquilo que fizeste se assemelha à criação e não em substância, ao menos em forma. A criação não precisa de proteção, é apenas a tua crença da necessidade de proteção que fez com que aquilo que sentes se tornasse tão encoberto pela ilusão. Se não sentisses necessidades de proteger teu coração ou qualquer dos corpos que amas, teus sentimentos conservariam sua inocência e não poderiam ferir-te de modo algum. Então vejam, né? A gente cria personalidades, né? O modo de vida que a gente tem cria uma personalidade, e muitas vezes até é uma personalidade de autoconhecimento mesmo, né? Que a gente protege o nosso coração, né? Acha que tem que proteger o nosso coração, mas é uma personalidade, né? Que as nossas crenças criam justamente para achando que está no caminho certo, né? O desejo de proteger é um desejo que surge da desconfiança e é totalmente baseado no medo. Se o medo não existisse, o que haveria para proteger? Assim, todo o teu amor, o amor que imaginas que guardas dentro de ti e o amor que imaginas que recebes e dás, está manchado pelo teu medo e não pode ser amor verdadeiro. É porque te recordas do amor como aquilo que te manteve a salvo, aquilo que te manteve feliz e aquilo que te conectou a todos aqueles que amas, que tentas usar o amor aqui. Essa é uma memória real da criação que tu distorceste. Tua memória deficiente fez com que acreditasses que o amor pode ser usado para manter-te a salvo, para fazer-te feliz e para conectar-te àqueles que escolhes amar. Isso não é assim, pois o amor não pode ser usado. Nossa, muito profundo esse parágrafo aqui, né? Ele fala, né, como a gente se protege no amor que a gente sente pelas outras pessoas e fica dando rodeios em situações mentais, talvez, para proteger esse amor por medo de perder, né? Então, o, a gente usa o amor, né, nomeando alguma situação ou algum sentimento por alguém com relação ao amor, porque no fundo tem um certo medo, né? Uma certa proteção, um medo de perder, né? Um certo contato, um certo carinho. E é uma maneira errônea de usar o amor, né? Que a maneira como ele está dizendo aqui, né? O amor não pode ser usado, né? Ele é vivenciado, ele é experimentado, né? Ele é. Então, ele não tem certo, não tem assim
uma definição quadradinha, né? Ele é muito mais profundo que isso, né? É desse mesmo modo que também distorceste todos os relacionamentos, tornando-os algo que só se torna real em seu uso por ti ou para ti, em tua memória da criação. Te lembraste de que todas as coisas existem em relacionamento e de que todas as coisas acontecem em relacionamento. Por isto, escolheste usar o relacionamento para provar sua existência, tua existência e para fazer com que as coisas aconteçam. Esse uso do relacionamento nunca te proverá a prova ou a ação que buscas, pois relacionamentos não podem ser usados. Olha que interessante, né? Como a gente, é, como a gente dá rodeio, né, para nomear o amor, para se sentir seguro, né? Muito interessante, né? É, a gente se manipula por si só, né? E cai nas nossas próprias manipulações por medo, né? Olha em volta no aposento onde estás e retira a utilidade de cada coisa que vês nele. Dois itens que contemplas agora, quantos manterias? Dos itens que contemplas agora, quantos manterias? Teu corpo também foi criado por sua utilidade. Ele te distingue, assim como cada item de teu aposento se distingue por sua utilidade. Pergunta a ti mesmo agora: para quem teu corpo é útil? Essa pergunta não se aplica àqueles para quem cozinhas ou limpas, nem àqueles cujos corpos consertarias ou cujas mentes melhorarias. A pergunta é: realmente quem poderia ter visto uma utilidade para um corpo tal como o teu antes de ter sido criado? Que tipo de criador o criaria e com que propósito? Então, aqui ele está questionando a utilidade do corpo, né? Que a gente é apegado também, né? A gente tem medo de perder o corpo porque a gente se identifica muito com ele, né? Tu não criaste teu ser, mas de fato criaste teu corpo. Ele foi criado pela sua utilidade, assim como todos os outros objetos que compartilham o espaço que ocupas. Pensa por um momento sobre qual teria sido a intenção do Criador de um corpo assim. O corpo é uma entidade finita, criada para ser autônoma, mas também para se autodestruir. Foi criado com a necessidade de manutenção constante, uma manutenção que requer esforço e luta. Cada centímetro de sua superfície é um receptor e transmissor de informação. E, no entanto, possuem ferramentas adicionais, tais como os olhos, os ouvidos, para melhorar sua comunicação e controlar o que entra e o que sai. É tão suscetível à dor quanto ao prazer. Contém meios para a união, mas apenas para a união de natureza temporária. É tão capaz de violência como gentileza. Nasce e morre em um estado de impotência. Então, se a gente for ver, né, o nosso corpo, ele tem uma densidade, né? Ele viver nessa vida, né, essa encarnação, ela tem uma densidade, um peso. Então, a gente está no aprendizado de entrar numa maneira de perceber, de nos perceber fora, né, separados do corpo, separados da nossa personalidade, que é a essência do coração, né? Mas a gente tem que se auto-observar muito, muito, muito mesmo, para poder se sentir e se ver separado na totalidade, né? É uma prática, assim, que a gente tem que ter muita fé para conseguir, né?
corpo não poderia deixar de ser assim, pois foi feito com propósitos duais da mente. Então, a função do corpo é traduzir essa densidade, né, dessa existência. Então, a gente não consegue fugir dessa densidade. Não somos avatares, não somos deuses, não somos ser em espírito ainda, mas estamos no aprendizado de expressar o nosso lado divino, né? Nosso lado criador, e a gente tem que ultrapassar as barreiras da densidade do corpo para poder chegar na fagulhinha, né? Que está lá no coração. Foi feito para tornar real e depois glorificar um ser separado. E foi feito para punir esse ser separado pela separação. Seu Criador tinha em mente aquilo que se reflete no corpo: autoengrandecimento e autoanulação, prazer e dor, violência e gentileza, um desejo de saber tudo, mas somente por meio de seu próprio esforço, um desejo de ver tudo, mas somente por meio de seus próprios olhos, um desejo de ser conhecido, mas somente por meio daquilo que escolhe compartilhar. Junto a esses desejos, é fácil compreender como se desenvolveu um mundo como o do corpo, junto ao desejo de conhecer. Coexistia o desejo de não conhecer. Junto ao desejo de ver, coexistia o desejo de não ver. Junto ao desejo de compartilhar, coexistia o desejo de estar oculto. Junto ao desejo de viver, coexistia o desejo de não mais viver. Tu sempre foste tal como foste criado, mas isto é o que escolheste fazer daquilo com que começaste. Em outras palavras, tomaste o que tu és e o transformaste nisso. Tu não criaste algo do nada e não usurpaste o poder de Deus. Tomaste aquilo que Deus criou e transformaste em uma ilusão tão poderosa que acreditas ser o que tu és, em vez de acreditar na verdade. Mas assim como fizeste isso, podes desfazê-lo. É a escolha que tens diante de ti: continuar acreditando na ilusão que fizeste ou começar a ver a verdade. Então, a gente tem condição, através do corpo, né, de acessar o sutil, né, passar por essa densidade. Agora, busca saber como escapar daquilo que fizeste. Para fazê-lo, deves retirar dele toda a tua fé. Tu ainda não estás pronto para fazê-lo, mas teu coração te preparará para isso. Enquanto és preparado, caminhas junto àqueles que te esperam com um propósito único, em vez de junto aos desejos conflitantes que escolheste para levar-te a esse mundo estranho. Viajas leve agora onde antes caminhavas acorrentado. Agora viajas com uma companhia que te conhece como tu és e o que quer mostrar teu ser. Contempla teu corpo, agora como antes contemplavas o espaço que ocupas. Retira a utilidade do corpo. Tu manterias aquilo que contemplas agora? À medida que te afastas e observas teu corpo, sempre com a visão de teu coração, pensa apenas no propósito para o qual usarias. O que Deus criou não pode ser usado, mas o que tu fizeste, sim, pois seu único propósito é o uso que fazes dele. Escolhe usá-los agora para retornar-te ao teu verdadeiro ser, e o novo propósito estabelecido por ti mudará suas condições, assim como sua utilidade para ti. É profundo esse capítulo aqui, hein, gente? Porque ele fala muito da nossa ainda identificação com o corpo, né? O corpo, ele guarda as nossas sankaras, né? As nossas feridas emocionais, né? Então, quando a gente se identifica com as emoções e as nossas paixões, quando a gente se relaciona com as pessoas, isso acende as sankaras do nosso corpo e a gente acredita que é aquilo ali, né? A gente fica rodando nesse mundo imaginário
criado, né, por essas emoções, por esses sentimentos, por essas sankaras, e a gente fica nesse redemoinho, né? Então, como que a gente faz para sair disso, né? A gente tem que ampliar a nossa autoobservação para que a gente possa. É como se a gente conseguisse separar a nossa consciência do corpo e por uma fração de segundos, assim, a gente consegue enxergar que a gente não é o que está registrado nesse corpo, né? Então, tem muito a ver com o momento, com a não identificação das histórias mentais, né? Então, é autoobservação mesmo, né? Tá presente, muito presente no momento para que a gente consiga. Se vocês perceberem, todo dia a mesma canção psicológica tá tocando na nossa mente. E a gente vai indo no embalo, vai indo no embalo, né? Se a gente não está presente no que está fazendo e separado disso, a gente acredita nessa canção todo dia e todo dia é o mesmo dia, né? E aquilo vai seguindo, né? E a gente vai se identificando com isso. Então, hoje nós iniciamos a nossa leitura do capítulo 9. Temos ainda mais 4 encontros, né? Ele é bem comprido. Então, vocês vão vendo que a leitura vai tendo um pouco mais de densidade, de elementos, né? Para a gente poder prestar atenção. Puxa, eu vou começar a me observar dessa maneira aqui. Então, é isso, pessoal. Buscamos nos auto-observar um pouco mais, verificar a nossa canção psicológica, né? Que a gente se envolve todo dia, né? A mesma história é contada para nós, né? E o quanto a gente está acreditando nisso, né? Para seguir caminhando, né? E quais são as maneiras que a gente sai dessas canções, né? E paixões, enfim. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham um ótimo fim de domingo e um bom início de semana aí, semana de outubro, segunda semana de outubro iniciando, tá bom? Um abraço e até mais.